Olá, hoje na nossa aula a gente vai estudar um pouco sobre Karl Marx. Eu fiz um pequeno resumo para ficar mais fácil para vocês verem um pouco sobre a história e a vida dele, tá? Ele é um filósofo alemão, ele nasceu no dia 5 de maio de 1818, ele cursou filosofia, direito e história nas universidades de Bonn e Berlim, e foi expulso da maioria dos países europeus por conta do seu radicalismo e a defesa do comunismo, que se contrapunha ao sistema capitalista em desenvolvimento na época. Ou seja, já é uma figura bastante polêmica e a gente vai estudar um pouco sobre o que ele defendia. Essas ideias polêmicas de Marx revolucionaram a maneira de pensar a economia e também a sociedade. Ele esteve à frente de vários movimentos operários que buscavam melhores condições de trabalho. Atualmente, as ideias de Marx dividem opiniões. Muitas ideias são rejeitadas por sua carga de radicalismo, mesmo assim, muito do pensamento de Marx continua valendo apesar dos anos terem se passado. A gente vai ver agora um pouquinho sobre essas ideias. Para Marx, só existia dois tipos de classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia, para ele, tomou conta dos meios de produção, enriqueceu e dominou o poder do Estado, ou seja, o controle político. Então, como o Estado tinha esse controle político, ele se tornou muito forte, criando-se a partir disso um escritório da burguesia. E aí, as leis criadas especificamente para beneficiar a classe burguesa, ou seja, já não existia nenhum pensamento mais social, porque quem tomava conta do controle político é a burguesia. E para ele, o proletariado é a classe assalariada, né, os trabalhadores, sem ter como produzir e sem ter voz ativa na política, passam a oferecer sua força de trabalho nas fábricas. Ou seja, a classe assalariada só serve para o trabalho, mas não tem essa força ativa na política de decidir as coisas e tudo mais. E para Marx, a classe trabalhadora estava alienada, pois o tempo, a mercadoria e o lucro pertencia à classe burguesa, ou seja, a maior parte do tempo da vida os proletariados passavam trabalhando. Eles não tinham acesso a essa mercadoria e muito menos ao lucro dela de maneira justa. E é isso que Marx dividia enquanto classe social. E, para Marx, o objetivo do sistema capitalista é o acúmulo de riquezas que vem da força do trabalhador. É justamente essa crítica que ele faz. E aí, ele cria o que é conhecido como mais-valia. Eu coloquei um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que um trabalhador produz sofás. Ele trabalha fazendo sofá e aí ele tem que produzir, na verdade, 15 sofás por mês. E o valor de cada um custa R$ 300. O valor obtido com a renda é de 4.500, ou seja, cada sofá daquele vai ser multiplicado por 15, que vai dar 4.500. O total bruto obtido com a venda é 4.500. O custo total de fabricação é R$ 1.000. O salário do trabalhador que produz os sofás vai ser R$ 1.000 por mês. O lucro do burguês, 2.500. O lucro, Marx vai chamar de mais-valia. Este lucro é o excedente da força do trabalho ou a materialização da exploração. Ou seja, você produz um produto, ele vai sair muito mais caro, mas o lucro não vai ser dividido igual, nem de maneira justa e tudo mais. E muitas vezes é até fruto de uma exploração muito grande. Então, Marx vai enxergar a sociedade, as coisas materiais, que fazem uma sociedade acontecer. Marx acreditava que os trabalhadores poderiam transformar a sociedade por meio de uma revolução. Sair de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista. Vamos ver o que é essa sociedade socialista. O socialismo é uma sociedade no qual os meios de produção pertencem a todos os membros. Para tal, o sistema capitalista deveria ser superado, deixando de existir a propriedade privada e passar a existir a propriedade coletiva. E aí eu trouxe uma frase do Marx. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Então,
todos os estudos de Marx voltam para como deveria ser feita essa modificação pelo viés do socialismo, pelo fim da propriedade privada e sim a existência de uma propriedade coletiva, onde todo mundo receberia a mesma coisa, todo mundo teria as mesmas condições, os acessos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudade de vocês. E é isso. Beijos.